que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos. O que é que isso quer dizer? Eu não sou capaz de sonhar, o meu coração não é capaz de alcançar essa dimensão. Paulo vai falar também lá em 1 Coríntios 2,9, né? Não subiu ao coração do homem, a mente não pensou, os olhos não viram aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, amados? Então, o que eu quero trazer nesta noite para nós aqui? Esta lembrança, esta consciência de que há um poder que em nós opera, de que há um poder em vigor. Este poder não passou. Por mais que existam algumas linhas teológicas, religiosas, que tentem nos dizer que esse poder dos milagres era naquele tempo, era antigamente, era no tempo dos apóstolos, não é verdade. Não é verdade. Eles estão enganados, infelizmente. Se você ouviu alguém dizendo que o poder para milagres, que o poder para resultados importantes na sua vida passou, que foi no tempo da Bíblia, eu falando com um primo meu, que é de uma dessas igrejas, e eu falando de milagres, eu não entendia bem ainda a filosofia dele lá, a ideia dele, porque eu não sou de lá, e eu falando de milagres, e ele disse: irmão, eu creio em milagres, sim, no tempo da Bíblia, porque Jesus estava presente lá. A frase dele já me deu tudo que eu precisava para responder. Eu disse: não, irmão, eu creio em milagres nos tempos de hoje, porque Jesus está presente aqui. Amém? Há um poder que está em operação. Há um poder que está disponível. Há um poder que está ao alcance da mão. Há uma mesa posta, preparada. Há uma obra pronta, feita, consumada. Não precisa eu fazer mais alguma coisa, só crer, só falar, só me posicionar, só ficar firme. O poder vai operar e o poder está operando. Aquele que não tem alcançado, que não tem provado, que ainda não conhece esse poder, precisa vir e conhecer. Amém? Eu tive observando, ao ler esse versículo, e eu comecei a me ligar na questão do contexto no qual essa palavra foi trazida. Paulo estava preso em Roma, era o ano 60 a 62 da era cristã, faziam ali 29 anos, 28 que Jesus tinha sido crucificado. O imperador romano chamava-se Nero, tinha ali algo em torno de 24 anos de idade, um jovem absurdamente usado por Satanás. A igreja já tinha uma certa experiência, já não era tão infantil, né? Como lá no início, ela já estava ali completando seus 30 anos de história, de vida, já tinha visto muita coisa, já tinha visto muitos milagres, mas o clima, naquele momento, era tenso, era pesado, era complicado. A situação política da época não era tão fácil. A ascensão de Nero ao reino não tinha sido algo tão bonito de se ver. Tinha toda uma trama envolvendo aquilo ali e as informações corriam. Então já havia um clima de opressão, já havia uma atmosfera, né, de embate com a igreja. E Paulo, ele escreve essa carta para essa igreja e para as demais que fossem alcançados e para nós que estamos aqui hoje, e ele fala em toda essa carta de várias formas, ele dá essas ideias. Lá no capítulo 6 ele vai falar sobre a armadura, né? E ele vai estar tratando o tempo todo sobre isso. Mas eu escolhi esse versículo porque aqui ele trata, ele dá esta ênfase a este poder que opera. Não é um poder que vai operar, não é um poder que um dia operou, não é um poder que Jesus carregou, não é um poder que em mim opera. Se Paulo dissesse, segundo o poder que opera em mim, ele deixaria a igreja achar que ele era o cara do poder.
E o poder não está com o cara. O poder não está com o nosso pastor Bud que faleceu, senão teria acabado ele quando ele faleceu. O poder não está com Oral Roberts, o poder não estava com Osborne, o poder não estava com Kenneth Hagin, o poder não estava com John Hus, com Martim Lutero, com John Wesley. O poder não estava com Pedro. O poder não é de alguém. O poder não é do pastor Felipe, não é do pastor Jabes, não é do Ednias, não é do João, não, o poder é do Senhor, o poder é da igreja e o poder está em vigor, em operação, está valendo, está contando agora. Ouvi um testemunho, uma situação uma vez, que me chamou muita atenção e eu lembrei de agora. Uma senhora advogada, ela tinha um colega também, advogado, que estava passando por uma situação de um câncer. E aí tinha sido desenganado pelos médicos. E ela enviou uma Bíblia de presente para ele. Ela não estava na cidade que ele estava, quando soube da notícia, falaram na época por telefone. E ela enviou uma Bíblia para ele. Mandou alguém deixar na casa dele uma Bíblia. E falou com ele, pediu para ele ler e tal, citou algumas passagens que ele pudesse ler, e ele, tudo bem. Passou ali uns 5, 6 dias, ela ligou novamente para ver como ele estava e tudo, e ele ainda muito abalado com a situação, com a notícia, né? E ela, quando ligou, perguntou como estava, se ele tinha lido a Bíblia, ele disse, li. Leu aquelas passagens que eu lhe mostrei, disse, li. O que o senhor achou? E ele disse, olha, fulano, sinceramente, eu li, né? Eu li lá, você me falou. Mas assim, fulana, você sabe que a gente é da lei, a gente vive de lei, a gente vive, né, interpretando coisas que estão escritas. E assim, quando eu pego um processo, quando eu pego algo para ler, vale o escrito. E aí ela disse que nesse momento, quando eu disse vale o escrito, ela disse só um minuto. Eu queria que você guardasse só uma palavra de tudo que a gente conversou até agora. Eu vou desligar o telefone. Queria que você ficasse só com uma palavra. E ele disse qual é? Vale o escrito. Desligou. Já pensou, irmãos? Que mulher sábia. Vale o escrito. Não sei o que é que você leu. Vale o escrito. Homem advogado. Resultado, curado. Eu já vi o testemunho sendo contado pelos dois. Você entende? O poder está em operação. Paulo disse, o poder que em nós opera, ou que em vós opera. Na igreja ele está operando. E aí você volta lá no contexto histórico, logo depois dessa palavra de Paulo, ali antes de 10 anos, a igreja é totalmente apagada da história do momento, né? O ano 70 da nossa era é o ano que Jerusalém é destruído, o templo é derrubado, é assolado, o general Tito entra ali e leva toda, né? Destrói aquela cidade, aquele lugar, e era o apogeu da igreja. A igreja é perseguida, Pedro e Paulo são mortos ali no ano 68, 69, Nero também morre em 69, a confusão é grande. O cenário político convulsiona naquele momento, e do ano 70 ao 100 a igreja parece não existir. Nem os historiadores falam desse tempo. Você não encontra escritos de 70 a 100. Chama-se Era Sombria, espaço que não teve informações. Parece que a igreja não estava lá. Parecia que este poder havia sido extinto. E veja que eu percebo aqui o desespero de Satanás, porque o Filipe falava dele agora, que ele tem que se aperrear, que se apavorar e se aperrear, e é isso mesmo, né? O desespero dele tentando confrontar. Ele conhecia os profetas, ele conhecia a palavra de Isaías, ele conhecia todas as profecias que apontavam para o nascimento do Messias, e ele viu o menino nascer. E ele tenta, através de Herodes, matar logo as crianças, não consegue. E ele vai continuando na sua busca de tentar matar esse poder.
E aí chega até a crucificação. Só que o que ele não sabia é que o homem de Nazaré, o Galileu, que a irmã cantou aqui muito bem, ele era Galileu, né? O homem de Nazaré, o filho de Maria, o carpinteiro. Isto era a sua situação enquanto homem, enquanto humano, para dar legalidade à palavra de Deus, que Isaías traz lá no capítulo 55, versículo 11. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá, ela resolverá, ela realizará tudo aquilo para o qual foi enviada. Esta palavra foi enviada, chegou, nasceu o menino. Ele era um menino fisicamente e ele era a palavra no mundo. E ele era esse poder no mundo. E aí o diabo vai e consegue crucificar o homem de Nazaré. Mas era impossível crucificar a palavra. Era impossível matar a palavra. E a palavra agora, que só se achava de forma inspirada e poderosa na boca do homem de Nazaré, agora ela está na boca de Pedro, de Paulo, de João, de André, de Filipe, de mulheres, de homens, de profetisas, e agora o diabo está tudo doado no inferno. O que houve agora? Eu matei um e nasceram milhares. Você imagina a confusão da cabeça dele? Eu matei um que curava, mas de repente 2 estão entrando no templo, na porta formosa, e o rapaz está coxo ali de nascença, e ele pede uma esmola, e Pedro diz, não, eu não tenho isso aí, prata e ouro, não olhe para isso. Mas eu tenho uma coisa, há um poder que em mim opera, levanta! Irmãos, isso é muito forte. Precisa nos empolgar. Precisa. A Bíblia diz que o rapaz, ele levanta dali do salto, se põe em pé e sai pulando, dando glória a Deus. E aquele dia há um mover de Deus ali, extraordinário. E o diabo cada vez ficando mais perturbado. E agora? O que eu fiz? Vamos matar. Lá em Atos 12, né? Quem morre é o Filipe, é o, sei lá, esqueci, o Tiago. E fica Pedro, para ser morto no outro dia, né? Então ele vai lá e inventa de matar mais um. O outro que ele está preso para morrer, que é Pedro, é tirado da cela de forma milagrosa, sobrenatural. E as coisas vão andando. Aqui nós já andamos um período, como falei no início, 30 anos já se passaram, e a igreja agora ela é assolada juntamente com Jerusalém. Os hebreus como um todo são assolados ali. Israel deixa de existir, vem voltar a ser nação agora em 1948, na nossa era, eu já estava perto de nascer, eu sou de 69, então Israel vem tornar a ser nação agora, né? Esse período todo, do ano 70 a 1948, Israel não era uma nação, estava por aí disperso, amém? Até o ano 100, como eu falei, parecia que o poder havia sido contido. Parecia que a igreja havia sido vencida. Parecia que havia sido posto uma pedra em cima, como se diz. Mas ela começa a dar sinais de vida ali no ano 100. Os historiadores começam a perceber, e aí ela tem um período até o ano 313, que é de muita peleja, de muita morte, de muito sangue, de muita violência. E você vê a fúria de Satanás tentando parar este poder. Matou muita gente, tentando matar a palavra. Queimou muita gente na fogueira, tentando queimar a palavra. Jogou muita gente para os leões, tentando atingir a palavra. E quanto mais ele fazia, mais a igreja ia, andava, seguia o seu rumo. Amém? Infelizmente, o século ali 3, né, o ano 300, não foi a libertação da igreja. Foi o fim de uma era muito pesada, né, de muito sofrimento humano, e o começo de uma bonança muito grande. E eu diria para vocês, se é que eu tenho, né,
posso ter essa ousadia de dar um título para esse tempo, eu diria que é o tempo que Satanás tirou a noiva de Cristo para dançar. Ele mudou a estratégia. Ele percebeu, quanto mais eu mato, mais nasce. Quanto mais eu queimo, mais nasce, mais surge. E ele foi pelo outro lado.